Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Essa semana é uma semana especial que nós estamos encerrando o nosso segundo bimestre, né? Então, a professora está mandando essas atividades referentes aí à semana do dia 22, que é hoje, até 28, que é quarta-feira que vem. Lembrando que eu só irei receber as atividades aí do segundo bimestre até dia 28, que é a próxima quarta-feira, tudo bem? Por quê, professora? Porque tem alunos que começaram a enviar e pararam. Eu tenho alunos aí que não enviaram nenhuma atividade ainda. Então, eu estou abrindo essa exceção e recebendo as atividades até essa data, até quarta-feira que vem. Depois disso, não adianta enviar que eu não irei receber e nem contabilizar para o segundo bimestre. Não é? Tivemos 2 meses para colocar em ordem, para a gente se organizar e conseguir enviar as atividades. Então, não pode agora, na última hora, passar dessa data aqui do dia 28. Quem não se organizou, se organize, faça e me mande até dia 28. Qualquer problema que vocês estejam enfrentando, podem falar com a professora, dê satisfação, tá? O que a professora não quer é que o aluno ele não faz, eu mando mensagem no particular dele, ele não responde, ele visualiza e não me responde. Então, o interesse é de vocês, a minha parte eu estou fazendo, tá? Ainda estou abrindo uma exceção de aceitar atividades atrasadas até esta data aqui, que é dia 28 de julho. E aí alguns podem pensar, nossa, a professora só cobra, está cobrando muito? Pessoal, não é assim. Eu sou muito cobrada, a escola é cobrada, todos nós temos que ser cobrados com prazos e datas, não é? Eu tenho que digitar as notas, as médias, por quê? Porque nós já temos reunião de conselho. Então, uma coisa gera outra. Eu preciso ter datas e prazos. Então, vocês também para com a professora. Se não enviarem as atividades até dia 28, não serão contabilizadas mais para o segundo bimestre, tá? Porque a professora tem todo um trabalho de organizar, corrigir, dar notas e participação para vocês. Então, é muita coisa para deixar para a última hora. Então, eu estou mandando minhas atividades todas as quartas-feiras, como nós combinamos na reunião do conselho. Agora, vocês precisam fazer a parte de vocês de se organizar, porque senão dificulta o lado da professora. Na última hora manda todas as atividades, alunos querem saber o que fizeram, o que não fizeram nessa semana, estão apavorados e aí fica difícil ajudá-los, tudo bem? Então, essa semana será uma semana aí mais tranquila. Eu vou deixar vocês com o centro de mídias e 3 questõezinhas apenas do Saresp, mas antes eu vou dar devolutiva para vocês da semana passada, do assunto que nós falamos lá de polinômios e complexos, que eram questões de vestibular importantíssimas para vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, tá bom? A professora vai corrigir com vocês, então vai lá, pega o caderno onde vocês fizeram e vamos corrigir para ver se tá certo ou não, combinado? Olha só, a questão 1 era uma questão que dizia o seguinte, eu tenho aí 2 raízes, não é? Eu tenho x1 igual a 3 e eu tinha x2 igual a menos 7. Eu queria saber qual era a equação que poderia ser formada com essas 2 raízes aí, o 3 e o menos 7. Então, quando vocês fizeram os cálculos de encontrar as raízes através do Bhaskara, perceberam que a letra E é a equação de segundo grau que gera essas 2 raízes. Ou seja, x² mais 4x menos 21 igual a 0. Olha só, a professora colocou ela aqui. Achamos o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 16 mais 84, 100. Do delta nós vamos para o x uma linha e x 2 linhas. O meu x uma linha foi igual a 3, o meu x 2 linhas igual a menos 7, que satisfez o enunciado do exercício, que perguntava qual era a única equação de segundo grau que gerava essas 2 raízes, o 3 e o menos 7, tudo bem? Então, solução, letra E, x² mais 4x menos 21, tudo bem? Corrigido aí? Passem um certinho quem acertou e arrumem quem errou. Próxima. Aí nós temos lá a questãozinha 2. Vamos ver do que se tratava. Mesmo sem resolver esta equação, então era dado aqui, né, o que, pessoal? Uma equação de segundo grau.
qual era esta equação? X² menos 9x mais 20 igual a 0. Eu posso afirmar que a soma e o produto das raízes são o quê? Qual era o primeiro passo? Encontrar as raízes desta equação, ou seja, o x uma linha e o x duas linhas. Foi isso que a professora fez. Então, achamos o delta, que deu 1, colocamos no x, e aí eu tenho x' igual a 5, x duas linhas igual a 4. Mas, depois de achar as soluções, eu tenho que voltar no enunciado e ver o que pergunta. Eu quero saber o que? O valor da soma e o valor do produto. Então, olha, isso é uma questão aí que cai muito em vestibular e concurso. Após fazer os cálculos, nós voltarmos ao enunciado e ver qual é a pergunta. Então, de acordo com as raízes, eu tenho que somá-las e eu tenho que multiplicá-las. Por quê? Soma é mais, produto é vezes. Então, eu vou pegar quais são as raízes, o 5 e o 4. Vou somar o 5 e o 4, eu tenho 9. Então, a soma das duas raízes dá 9. Aí, eu pego as duas raízes e vou achar o produto. O produto é vezes. 5 vezes 4, eu tenho quanto? 20. Então, acabei de resolver o meu problema. O enunciado perguntava quem é a soma e quem é o produto aí dessas raízes. A soma é 9 e o produto é 20. Então, a única alternativa que dizia soma 9 e produto 20 era a letra C. Tudo bem? Quem acertou, passe um certinho. Espero que tenham entendido essa 2, ela é muito importante aí. A questão 3. Eu tenho uma equação de terceiro grau e eu sei quais são as raízes. As raízes são o quê? As soluções, ou seja, x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 5. Lembrando que se a equação é de terceiro grau, ela tem quantas raízes? 3. Se ela é de segundo grau, ela tem quantas raízes? 2. Então, o grau da equação que me indica o tanto de raízes ou soluções que ela possui. Tudo bem? E aí, qual é dessas alternativas a forma fatorada dessa equação de terceiro grau que gera essas raízes? Como que a gente faz isso, professora? A gente já tem ela fatorada. Nós temos, então, aqui 3 equações de primeiro grau em todas as alternativas que são multiplicadas e são igualadas a 0, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar cada equação de primeiro grau e igualar a 0. Através da resolução, eu acho os 3 valores para a equação. Então, olha, para que o x seja 2 a solução, quem que tem que estar aqui na equação? X menos 2 igual a 0. Porque quando eu separo letra de número, x igual a 2. Para que eu tenha 3 positivo, quem que tem que estar no parêntese? O menos 3, o oposto dele. Para que quando eu separe letra de um lado e número do outro, eu tenha x igual a 3. E para que eu tenha x igual a 5 positivo, quem que está no parêntese? O menos 5. Quando eu separo letra de número, eu tenho x igual a 5. Então, olha só, tenho as 3 raízes, mas qual foi aí a forma fatorada que gerou essas 3 raízes? Qual foi? A alternativa D, x menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 5 igual a 0. Ela gerou aí para mim essas 3 raízes, o 2, o 3 e o 5. Tudo bem? Próximo. A questão 4 agora. O que nós temos? Eu tenho uma equação de terceiro grau, porque o grau é 3, porque o maior expoente é 3, não é isso? Então, tenho uma equação de terceiro grau e eu quero dizer quem são as raízes. Se ela é de terceiro grau, ela terá 3 soluções, 3 raízes. Aqui eu não consigo aplicar Bhaskara nem equação de primeiro grau. Se eu fatoro, eu transformo em uma de primeiro e uma de segundo, aí sim eu sei resolver. Então, veja, quem é o número que está aqui? Eu tenho menos 8, 40 e menos 48. Existe aí algum múltiplo que seja comum a estes 3 números? Quem é ele? O 8. Então, eu pego o 8, menos 8 e coloco aqui fora de um parêntese. Existe alguma letra que se repete nos 3 elementos? Existe, o x. Então, menos 8x eu coloquei fora do parêntese. Agora, eu abro esse parêntese e vamos colocar aqui o que sobrou. Se de menos 8x ao cubo eu tiro menos 8x, quem que sobrou para eu colocar aqui dentro? X ao quadrado, porque 2 desse x com mais 1 desse expoente dá 3.
voltou no x ao cubo após a distributiva. Aqui era mais 40x², eu tirei menos 8x. Quem que eu devo colocar aqui? Menos 5x, por quê? Menos com menos, mais 5x vezes 8x, 40x². Voltamos aqui na nossa equação. E por último, já tenho menos 8x aqui fora. Quem que eu multiplico para dar menos 48x? Mais 6. Mais 6 vezes menos 8x dá menos 48x. Veja, é a mesma equação de terceiro grau, só que na forma fatorada. Agora sim eu consigo resolver. Eu tenho uma equação de primeiro grau e eu tenho uma equação de segundo. Iguala as duas a zero e vamos resolver. Quando eu igualo a equação de primeiro grau a zero, separa a letra de número, quanto que deu a primeira solução? X igual a zero. Pegando a segunda equação, que é x² menos 5x mais 6 igualando a zero, eu aplico Bhaskara, não é isso? Tenho delta igual a 1, substituir no x, meu x' eu tenho 3 e meu x duas linhas eu tenho 2. Então, quais são as três soluções desta equação? 0, 3 e 2, ou seja, 0, 3 e 2 são as raízes da minha equação. A única alternativa que me diz isso é a letrinha C, 0, 2 e 3, tudo bem? Essa foi a questão 4. Questão 5, eu tenho aí 3 polinômios, eu quero saber qual é o grau deste polinômio p de x, que está mandando eu multiplicar o a com o b e no resultado eu vou subtrair o c, tudo bem? Então a professora copiou aqui o polinômio a, copiei o polinômio b. Aqui menos o polinômio c. Quando eu apliquei a distributiva entre o a e o b, eu tenho este polinômio aqui. Menos x à quinta, menos x ao cubo, menos x ao cubo, menos x. Copiei o polinômio c. Aqui agora nós vamos simplificar. Como que a gente simplifica? A gente olha para o grau. Então, expoente com expoente. X à quinta com x à quinta, o ao cubo com ao cubo, ao quadrado com ao quadrado, o x com x e sozinho com sozinho. Quem que eu cheguei? Eu cheguei nessa solução aqui, numa forma simplificada dessa equação. Quem é o maior expoente aqui neste caso? 5. Portanto, quem é o grau da minha equação? 5. O grau sempre é o maior expoente, então o grau aí do polinômio resultante é 5. A alternativa que me diz isso é a letra B, combinado? E aí a questãozinha 6. O resto da divisão do polinômio. Então, eu tenho um polinômio de grau 5 dividido por um polinômio de grau 1, tudo bem? Então, a gente vai dividir. Então, dividendo é o polinômio, divisor é o binômio. Aqui eu tenho o quociente, aqui eu tenho o resto. Veja, o que está perguntando? Está perguntando o resto. Então, é esse que eu vou me atentar. Fazemos a divisão aqui, a professora dividiu. Olhando para o resto, quem foi meu resto aqui, pessoal? 0. Então, o resto foi 0. A única alternativa que me diz isso é a letra C. Então, quem eu tenho aqui de quociente? X à quarta menos x ao cubo mais x² menos 4x mais 6. Olhem se o quociente de vocês bateu com o da professora. O resto aqui foi 0, tudo bem? Então, corrigido a questão 6. Próxima, nós vamos para a questão 7. A questão 7 eu tenho aí o plano de Argand-Gauss, que é esse plano cartesiano do conjunto do complexo. No eixo horizontal eu tenho a parte real, no eixo vertical eu tenho a parte imaginária, não é isso? Aqui está representado alguns números complexos, o Z, Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Pergunta: a imagem do complexo Z igual, lembra que a Pro tinha colocado igual aqui? 2 mais 5i corresponde a. Então, quem é o representante da minha parte real aqui? 2. Quem é o representante da parte imaginária? 5. Então, qual é o único ponto que tem 2 na parte real e 5 na parte imaginária? O Z4. Z4 ele está ligando 2 da parte real com 5 da parte imaginária, tudo bem? Então, a alternativa correta aqui é a letrinha D. E a última questão que ficou aí dos vestibulares da semana passada é a questão 8. Também era um plano de Argand-Gauss, e aí eu tinha Z e eu tinha W, eu tinha Z1 e W1.
Então, em relação a essas representações, nós podemos afirmar que a cada ponto do segmento ZW foi. Olha só, pessoal, estou colocando aí uma questão interessante. Muitos alunos me mandaram esse exercício observando aqui, olha, esse ZW, eles entenderão como uma multiplicação de Z por W. E aí, depois de multiplicar, eles imaginaram o que eu tenho que fazer para chegar no Z1 e no W1. E aí fizeram assim, olha, coloquei aqui do lado, pegaram o Z, pegaram o W, multiplicaram, chegaram aqui num complexo resultante da multiplicação. E aí eles queriam saber desse 9 mais 38i como ia chegar neste outro. Então, pessoal, cuidado. Então, a professora colocou aqui, cuidado, foi um erro que aconteceu e esse erro não pode se repetir lá no vestibular, numa prova. Não estou multiplicando Z por W, porque na matemática e agora no terceiro ano, a gente tem esse costume, né, de ver duas letrinhas juntas e achar que no meio delas nós temos o que aí? Uma operação de vezes, né, uma multiplicação. Mas nesse caso não acontece isso, porque olha o que vem falando antes. Eu tenho aí uma relação a cada ponto do segmento. Então, esse ZW é um segmento de reta, veja bem, ponto do segmento. Então, se o aluno não leu direito, não interpretou isso, ele vai entrar num erro, ele vai multiplicar Z por W. Quando eu digo que este ZW é um ponto do segmento, quer dizer que ele é um pedaço de reta. Ponto de segmento é um pedacinho de reta que liga essas duas letrinhas, que vai do meu Z até o meu W. Então, eu fiz questão de colocar esse erro aí que eu analisei, né, nas devolutivas de vocês aí no WhatsApp, para que não caiam nessa pegadinha, neste erro, tá bom? Segmento de reta, então, é o que? É um pedacinho que liga dois pontos, um pedacinho da reta. Então, pensando nisso, fugindo desse erro, que a gente não vai errar, nós vamos acertar. E como que nós vamos acertar? Olhando aqui novamente. Eu posso afirmar que a cada ponto do segmento de ZW foi. Então, eu tinha este segmento aqui. Ele foi transladado, ele foi mudado de lugar. Ele veio para este Z1, este W1. Para que acontecesse esse deslocamento deste segmento de reta, o que seria necessário fazer com ele? Letra A, somar aí o número complexo 2 mais 3i a este segmento. Letra B, somar o número real 3, eu venho na parte real do Z, somo 3. Somar o número imaginário 3i, venho na parte imaginária e somo 3i, ou multiplicar pelo número imaginário 2i. Veja, este Z aqui, ele está no 4 do real, com quanto? Com 3 do imaginário. Então, ele está no 4 mais 3i, ele está aqui, olha, esse é o nosso Z. O nosso W, ele está aonde? No 6 mais 5i. Então, aqui eu tenho um ponto Z, que é 4 mais 3i. Aqui eu tenho um ponto W, que é 6 mais 5i. Então, para que eu desloque aqui para cima, o que aconteceu? Eu somei o imaginário aqui 3i a este W. Então, eu venho na parte aqui do W, soma-se 3i. Nós temos quanto aqui? 5. 5 mais 3 vem para 8, não é isso que eu tenho? Aí, eu venho na parte aqui do nosso imaginário. De 3 mais 3, 6. Então, se eu somar 3i, ou seja, a parte imaginária tanto do Z quanto do W, eu terei um novo segmento de reta, que é o Z1W1, tudo bem? Então, essas aí eram as 8 questões que ficaram para vocês fazerem na semana passada, né? E me entregaram aí até ontem. A professora corrigiu, porque é muito importante, vocês estão no ensino médio, vocês vão aí fazer o vestibular, isso é bem interessante, tá? Não deixem de corrigir. Essa semana, então, vocês ficarão com o centro de mídias, colocar em ordem as atividades e me enviar, e algumas questõezinhas do Saresp, somente 2 questões. A habilidade que nós vamos trabalhar, interpretar dados contidos em gráficos e tabelas, que é um assunto aí muito usado na escola e na vida de vocês. Então, a primeira questão, eu tenho aqui um gráfico, esse gráfico ele está sendo representado por horas e quilômetros, né? Então, aqui diz assim,
O gráfico representa a localização Y em quilômetros em função do tempo X que está em horas, de 2 carros que caminham em uma linha reta na mesma direção. Então, isso aqui é a informação do exercício. Observando os gráficos, o que a gente pode afirmar? Letra A, ambos têm velocidade constante? Letra B, a velocidade de um carro aumenta mais rapidamente que a do outro? Letra C, a velocidade de um deles aumenta enquanto a do outro diminui? Ou a letra D, a velocidade dos dois diminui? Então, observem aqui, de acordo com as horas, o que está acontecendo com a velocidade deles. É observação e interpretação. Aqui, o que é importante saber, salientar, que nós temos a união do português com a matemática. Eu preciso interpretar para chegar na resposta correta. Segunda questão tem uma notícia. Olha só, vamos primeiro ler essa notícia que a Pro colocou aqui. Eu vou ler com vocês porque aí na telinha deve estar muito pequeno. Fast food é na pandemia, que diz assim: uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro e em São Paulo constatou que 69% dos moradores dessas cidades comem fora pelo menos 2 vezes por semana. A maior parte das pessoas diz fazer refeições rápidas quando está na rua. O local preferido para isso são as padarias, cujo faturamento supera de longe o das redes de fast food. Então, olha só. Aqui eu tenho o gasto dos paulistanos e dos cariocas com as refeições fora de casa por ano em reais. Eles gastam quanto por ano em reais com alimentação fora de casa? Os paulistanos e os cariocas, 107 bilhões de reais. Onde que eles mais gastam esse dinheiro? Em primeiro lugar está os restaurantes, com 57 bilhões. Segundo, as padarias, com 31 bilhões. Terceiro, redes de fast food, com 16 bilhões. E quarto, os bares, com 3 bilhões. Tudo bem? Então, analisado aí essa notícia, a gente vai usar o conhecimento agora matemático de fração, porcentagem, para chegar na alternativa correta. Então, primeiro eu leio e interpreto, que é muito importante interpretar a notícia para depois eu ir na alternativa analisar. Letra A. 69% da população de São Paulo e Rio de Janeiro fazem refeições em padaria. Vocês acham que essa é a correta? Letra B. Os gastos com padaria, fast food, bares superam os gastos com restaurantes? Letra C. Os gastos com restaurantes correspondem a mais da metade do gasto total com alimentação fora de casa? Ou a letra D, 1/3 desses gastos com alimentação fora de casa correspondem às padarias. Então, veja, preciso saber porcentagem e fração aqui, fazer alguns cálculos para não cair na pegadinha e chegar na alternativa correta. Tudo bem? E por último, então, fica essa terceira questãozinha aqui, que é uma análise de imagem. Percebam que aqui eu tenho uma frase, não é isso? E aqui eu tenho uma imagem. Quando eu junto essa frase com essa imagem, eu posso entender alguma coisa, posso ter várias interpretações. Como que a gente chama isso aí no cotidiano, nas redes sociais que vocês estão adaptados? Alguém sabe? Será que é um meme? Isso aqui é chamado de meme, quando eu pego uma frase e jogo ela com uma imagem, né? Então, contextualizem isso aqui. Eu quero que vocês me digam o que essa imagem passa para vocês, o que vocês entendem quando olham para isso, essa imagem junto com a frase. E aí vocês vão responder. Lembrando que as 3 questões, ou seja, essas 2 questões aqui que a professora colocou, a questão 1, né, do gráfico, a questão 2 da análise da manchete e esta questão 3 aqui, que é do meme, elas estão disponíveis no PDF que a professora colocou aqui embaixo do vídeo. Tudo bem? Então, vocês respondam, fiquem com o centro de mídias, tirem fotos e me mandem, né? Quem está devendo atividade, por favor, a professora pede encarecidamente que coloque em ordem e me mandem. Eu não quero prejudicar ninguém, mas se eu não tiver as atividades, não tem como ajudá-los também. Então, a devolutiva foi feita, essa devolutiva é muito importante. É assim que a gente aprende, não é corrigindo, é errando, é apagando, é fazendo de novo. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no WhatsApp da professora que eu estou aqui disponível para ajudá-los. Frisando, então, qual que é a data máxima que a professora recebe atividades do segundo bimestre? Dia 28 de julho, quarta-feira que vem. Não se esqueçam, por favor. Tudo bem? Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado pela atenção. Fiquem aí com Deus e até a próxima.